Foram 43 dias de internação, a maioria desses dias na UTI, 6 intervenções cirúrgicas, 15 dias sem comer, sem beber água e 12 quilos perdidos. Eu sou Isabel Tavares, tenho 32 anos, sou jornalista e consultora de imagem, sou casada há 12 anos e agora mãe de um bebê lindo de 4 meses. Eu tive uma gravidez muito tranquila, eu estava muito bem de saúde, meus exames estavam ótimos, eu praticava exercício físico, até os últimos dias da gravidez eu conseguia me exercitar. Porém, no dia 7 de fevereiro, minha bolsa estourou de madrugada, eu estava com 39 semanas e 5 dias. Aparentemente estava tudo bem, eu estava certa de que tudo daria certo, de que meu bebê ia nascer ali em pouco tempo, com tudo bem tranquilo, porém não foi isso que aconteceu. Eu não entrei em trabalho de parto naturalmente, então foi necessário eu me internar para iniciar a indução. Foi necessário a intervenção com fórceps, até que o meu bebê nasceu. Nasceu ótimo, super bem. Só que após o nascimento dele eu comecei a passar muito mal. Foi necessário me levar para o centro cirúrgico. Inicialmente apenas para fazer os pontos, porém a minha médica percebeu que poderia ali ter acontecido alguma perfuração durante o parto e preferiu fazer uma cirurgia, uma laparotomia, para conferir se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa ou não. Então eu tive um choque hemorrágico, precisei de transfusão de sangue. Essa cirurgia ocorreu tudo bem, não tinha perfurado nada. Eu fiquei 3 dias internada com o bebê, até que eu recebi alta. Só que quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir muita dor na barriga. A minha barriga começou a crescer, como se eu estivesse grávida de novo. É aí que a gente decidiu voltar para o hospital, em menos de 24 horas. Cheguei no hospital, na emergência, gritando de dor. Nessa internação, a partir daquele momento, eles falaram: você não pode beber nem uma gota mais de água, não pode comer mais nada. Foram tentando outras formas para fazer eu soltar gases e ir no banheiro, que eu ainda não tinha evacuado desde o parto. Mas nenhuma intervenção dava certo. E então o médico decidiu fazer uma laparotomia, dessa vez na vertical, que antes tinha sido uma cirurgia como se fosse uma cesárea. Foi visto que o meu intestino tinha perfurado, estava tudo ali com fezes. Depois do parto, o meu intestino parou de funcionar e as fezes que estavam no meu intestino acabou perfurando o meu intestino em 3 lugares diferentes. Nessa primeira cirurgia foi tirada uma parte do meu intestino que tinha parado de funcionar, junto com o apêndice, e a cirurgia foi tudo bem. Era como se tudo tivesse resolvido. Porém, eu ainda fui impedida de me alimentar e não podia beber água também. Então eu lembro que eu pedia, assim, suplicava para o meu marido, pelo menos para ele molhar meus lábios. E mais uma vez aconteceu algo inesperado. Foi uma das primeiras complicações que teve. Eu tive uma embolia pulmonar, um coágulo de sangue estava no meu pulmão. E isso é muito grave, ainda mais para uma pessoa que está internada. Foram mais remédios, eu fiquei em estado crítico lá na UTI, mas em nenhum momento eu fiquei desacordada. Então eu via tudo, eu ouvia tudo, eu sentia tudo e eu não podia levantar do leito. Então tudo era feito ali no leito. Então, banho no leito, as necessidades no leito. Foi muito difícil. Então, depois de, eu não me lembro quantos dias, mas foi depois de uns bons dias que eu fui liberada para tomar um banho no chuveiro. Demorou. E foi terrível. E depois de alguns dias, estava lá com meu marido
eu fui liberada para tomar picolé. Só aquele picolé ali já era um alento pra mim, né? Depois de tantos dias sem comer. E aí eu tava chupando meu picolé, feliz, assistindo televisão com meu marido. E de repente eu comecei a sangrar. Porque os pontos da minha barriga estavam abrindo. Sem explicação. Eles começaram a abrir. E eu comecei a sangrar. Eu tive uma hemorragia, mais um choque hemorrágico. Era um domingo. E eu comecei a sangrar. O médico tinha acabado de passar pra me ver, tava tudo bem, tava tudo tranquilo. E ele voltou correndo pra fazer mais uma intervenção cirúrgica. Essa cirurgia foi a mais demorada, a mais complicada. E quando eu acordei, eu tava feliz de ter acordado. Eu tava sorridente, feliz, vi meu marido. Tudo bem, amor, tô aqui, voltei. Só que eu tava com as minhas duas mãos enfaixadas. Tava com uma manta térmica. E meu marido contou o que tinha acontecido. Que foi necessário tirar mais uma parte do meu intestino que estava necrosando. E foi necessário fazer uma colectomia, que é colocar uma parte do intestino para fora para descansar a outra parte do intestino que estava costurada. Então foi uma parte do intestino delgado que foi colocado para fora, a parte onde as fezes saem líquidas. Então foi colocada uma bolsa, que chama bolsa de ileostomia, do lado que, né, uma parte do meu intestino do lado de fora, e saía ali as fezes líquidas por essa bolsa e tinha que ficar trocando. E a minha barriga, ela tava cheia de drenos, que era pra ver como é que tava dentro da barriga, se tava inflamando. Então esses drenos drenava, tirava ali as secreções de dentro da minha barriga. Foram 4 drenos, que era uma bolsinha assim pequena, 2 de um lado, 2 do outro, a bolsa, que com a parte do intestino para fora, e do outro lado um dreno com uma bolsa também. Então foram 5 drenos, na verdade. E eu não aceitava aquela situação. Além dos drenos, eu também estava com uma sonda, que essa sonda foi colocada logo no início também, eu ainda estava com ela. Essa sonda fazia o meu estômago esvaziar a todo momento, para que não passasse nada para o meu intestino. Eu precisei de mais transfusão de sangue. Eu lembro que depois, o médico que fez essa cirurgia, quando ele me viu em outro momento, já melhor, ele se emocionou. Ficou com os olhos cheios de lágrimas, porque ele falou que foi uma cirurgia muito difícil. E ele falou que achou que eu não ia sobreviver, que eu não ia suportar. Eu agradeci a Deus por estar viva, mas eu não aceitava aquela condição de estar com uma ileostomia. Foram 21 dias com essa ileostomia. A partir daquele momento teve mais complicações. Comecei a ter diarreia com a ileostomia. Então, o tempo todo aquela bolsa enchia de líquido, que eram fezes. E era o tempo todo. Eram 6 litros por dia que saía. E isso não é normal, não era para acontecer. Eu tomava muitos remédios para aquilo passar. Os médicos falavam que já estava no limite das doses diárias de remédio que eu tomava. Eu tomava e não adiantava. E aquela situação ia me deixando cada vez mais fraca, cada vez mais debilitada. Eu estava perdendo nutrientes. Durante a internação, Deus me lembrou de algo. Assim como ele fez com José, que ele foi vendido como escravo
mas ele achou graça diante do seu senhor, do seu dono. Então José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua mesa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Gênesis 39:4. Logo depois, na prisão, ele também achou graça diante do carcereiro. O Senhor, porém, era com José, e estendeu sobre ele a sua bondade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Gênesis 39:21. Assim como Daniel também, que ele achou graça diante do chefe dos eunucos, quando foi levado preso para a Babilônia. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel 1:9. Deus também me deu graça enquanto eu estava naquele hospital, fazendo com que todas as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, elas gostassem de mim. Eu era tratada com muito amor, com muito carinho. Vinham as intervenções assim divinas mesmo. Deus usava essas enfermeiras, essas chefes de enfermagem para cuidar do meu caso, para me colocar num leito melhor. As pessoas iam gostando de estar comigo, elas gostavam de estar comigo, de cuidar de mim. E também Deus colocou para cuidar de mim a melhor equipe cirúrgica daquele hospital. Outras complicações vieram, então a minha cicatriz, uma parte ali não fechava. Era a conexão entre a cirurgia de cima e a de baixo, a primeira lá do parto, e elas não se conectavam, então não fechava. Costurava e abria, costurava e abria. Então foi necessário colocar um curativo a vácuo. Esse curativo a vácuo, ele é muito específico, geralmente é colocado em pacientes mais velhos, pacientes com diabetes, que não era o meu caso, mas foi necessário. E era muito difícil de um plano de saúde liberar, ainda mais para um caso como eu, que era jovem e que não tinha nenhum problema de saúde. Mas mais uma intervenção divina, mais um milagre de Deus fez com que esse curativo a vácuo fosse liberado. Além de todos os drenos que eu tava, eu tinha que ficar presa a essa máquina o tempo todo, 24 horas por dia. E eu lembro que os médicos, os enfermeiros, eles ficavam assim impressionados em como eu tava bem mentalmente. Porque diante de tudo que estava acontecendo, eu tinha acabado de ter um filho, eu estava num momento de puerpério e estava acontecendo tudo isso comigo. Mas eu conseguia me manter sã. Eu sorria, mesmo em momentos assim terríveis, eu conseguia sorrir. Quando as médicas, as enfermeiras falavam comigo, eu conseguia sorrir. Não era todos os dias, porque tinha dias muito tristes, que eu ficava muito mal. Mas ainda assim tinha dias que eu conseguia sorrir. E não era por mim mesmo que eu conseguia sorrir. Era o Espírito Santo que me dava essa paz, essa alegria, mesmo nos momentos mais terríveis, nos dias mais horrorosos da minha vida. Ainda assim eu tinha paz. Tinha dias que eu dormia na UTI, muita gente não sabe como é, mas a gente fica ligado a aparelhos o tempo inteiro e fica o tempo todo apitando. Então, na UTI é muito barulho, mas mesmo assim eu conseguia dormir. Eu lembro que teve um dia que eu dormi tão bem, que eu acordei eu achando que eu estava em casa já. Quando eu pensava que estava acabando, eu tive uma reação alérgica muito grave, chamada síndrome de Dress, que é uma reação alérgica do corpo a medicamentos. Eu estava tomando muitos antibióticos, muitos remédios, e aí acabei tendo uma reação alérgica muito grave.
eu fiquei toda inchada, toda empolada, toda vermelha, o corpo inteiro. E eu já estava no quarto, precisei voltar para a UTI. Então eu ia e voltava muitas vezes. Essa reação alérgica poderia me levar até a morte. Deus me lembrou da situação de Jó, porque Jó ficou com úlceras no corpo, ele se coçava com pedaços de telha, cacos de vidro, ele se coçava. E eu me coçava também, coçava muito. Mas até que passou rápido e eu fiquei bem. A bolsa de ileostomia, que era para eu ficar 1 mês com ela, eu fiquei só 21 dias. Foi feita a cirurgia, a última cirurgia. E essa última cirurgia para mim foi a pior de todas, porque eu tive muitos efeitos colaterais. Eu lembro que eu acordei ainda na maca lá do centro cirúrgico. Assim que eu abri os olhos, eu toquei na minha barriga e eu não vi mais aquela bolsa. Só fazia agradecer a Deus. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Eu lembro muito desse momento. Eu chorava e agradecia a Deus. Eu tenho certeza que isso que aconteceu, tudo isso que aconteceu comigo, foi uma prova de fé. Para eu ser mais paciente, para eu confiar mais em Deus, para eu crer mais em Deus, para eu confiar. O tempo todo é confiar que eu não ia sair daquele hospital com aquela bolsa de ileostomia, que aquilo não ia ser permanente, porque por mais que os médicos falassem, eram tantas intercorrências, eram tantas coisas ruins que estavam acontecendo, uma atrás da outra, que era para me fazer duvidar, era para me fazer não crer que daria certo, porque eu sofri muito de todas as formas possíveis. Eu sofri por estar longe do meu filho, eu sofri fisicamente, era uma dor muito grande. E graças a Deus eu percebi a alta no dia 26 de março, mas eu não tinha noção de como eu estava. Eu só queria vir para casa, eu só queria ver meu filho, eu não tinha noção de como eu estava fisicamente. Eu estava muito mal. Eu vim para casa, eu não andava direito. Graças a Deus eu fui comendo aos poucos. Eu não conseguia comer muito inicialmente. E não podia comer muita coisa também, porque meu intestino tinha acabado de ser religado. Então eu comia pouco, algumas coisas me faziam mal. Alguns dias eu passei em casa com muita dor. Nada passava. Então, os primeiros dias em casa, eu senti muita dor na minha barriga. E eu estava muito fraca, então até minha voz não saía direito. Minha voz ficava fraca, eu estava muito debilitada, eu nunca fiquei tão magra na minha vida. Graças a Deus, eu já estou ganhando peso novamente. Ainda não recuperei totalmente o meu peso, mas hoje eu já voltei a andar direito, voltei a ter mais energia. Então eu ainda ficava passando muito mal, não conseguia fazer muita coisa, não podia pegar meu filho no colo, não podia pegar peso, não podia fazer muita coisa, né? Porque eu vim pra casa também com uma ferida aberta, aquela cicatriz que não fechou, ela tava como se tivesse a minha pele morta ali. Então eu vim pra casa com um buraco, literalmente, na minha barriga. A região tava morta. Mas aos poucos, assim como eu fui me recuperando, aos poucos, essa região da minha barriga foi se recuperando também. Graças a Deus, hoje eu tô bem, fui liberada para pegar meu filho no colo, tô comendo normalmente, comendo tudo, graças a Deus. Esse período todo foi uma prova de fé, mas Deus me confortou o tempo inteiro. Eu tava com a Bíblia, eu tava agindo na minha fé, eu tava o tempo todo confiante que eu iria sair daquela situação.
Às vezes passava na minha cabeça que eu não ia resistir. Pedia para Deus me levar. Me leva, meu Deus, eu não quero mais esse sofrimento, porque foi muito sofrimento, muito sofrimento. Mas Deus me manteve forte. Forte pela minha família, pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã. E nesse momento da minha vida foi um momento que eu me senti mais amada, não só pela minha família, pelos meus amigos, mas também pelas pessoas que acompanham o meu trabalho na internet. E em todo momento Deus se mostrou comigo. E os próprios médicos falaram: você é um milagre. O médico olhou nos meus olhos e falou: você é um milagre de Deus. Que não era para eu ter sobrevivido, não era para eu estar viva. Tudo que eu passei não era para eu estar viva, não era para eu ter sobrevivido. Mas Deus me deu uma nova chance para que hoje eu pudesse testemunhar o teu poder, para que hoje eu pudesse estar aqui contando meu testemunho, falando o que Ele fez na minha vida, mostrando o que Ele fez na minha vida, mostrando o que Ele fez. Se não fosse Ele, hoje não seria 3 meses em casa. Hoje seria 3 meses do meu falecimento. 3 meses que meu filho não teria mais mãe, que meu marido não teria mais uma esposa, que minha mãe e meu pai não teria mais uma filha, que minha irmã não teria mais uma irmã. Mas eu tô aqui para testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, que Ele é o mesmo Deus da Bíblia, é o mesmo Deus que ressuscita mortos, que cura as doenças mais difíceis, mais improváveis. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Não existe impossível para Ele. Não existe impossível para Deus. Deus fez o impossível na minha vida. E eu vou sempre ser grata e glorificar o nome dEle. Porque eu sou um milagre. E o milagre que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua família. Não existe impossível para Ele. Toda honra, toda glória seja dada ao meu Deus.